Hoje, gente, isso aqui é um podcast do trabalho de base de ensino, que a gente vai falar de células-tronco embrionárias. Eu sou a Lara. Eu sou a Emily. Eu sou a Keilane. Eu sou a Fernanda. Vou começar com uma pergunta aqui, que é: o que são células-tronco? Que eu não entendi. Então, continuando aqui, respondendo a pergunta da Lara, o que são células-tronco em si? Células-tronco são células com a capacidade de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. E ainda se dividir e se transformar em outros tipos de célula. Realmente é isso. A célula-tronco ela tem uma alta capacidade de diferenciação e ela permite se diferenciar. Então ela pode se transformar em qualquer célula do nosso organismo. E isso é muito útil para diversas pesquisas científicas, porque várias coisas poderiam ser tratadas com essa multiplicação das células. Se uma parte do nosso corpo precisa de uma célula a mais, por exemplo, o câncer, ele costuma ser uma parte do nosso corpo que é afetada. Se a gente pudesse pegar células-tronco para regenerar essa parte que está sendo afetada, tipo, multiplicar a parte afetada para combater o que já foi afetado, entre aspas, assim, que essa é a ideia dessa pesquisa. Já seria mais útil, né? E as células-tronco, em questão, né, em hipótese, teriam essa capacidade. Por que hipótese? Porque esse estudo voltado para o câncer, até onde eu sei, ainda não foi realizado. Tem uma parte também de pesquisa que é sobre o cordão umbilical, que tem um congelamento dele normalmente. Agora tá vendo esse costume das mães, elas guardarem no hospital essa parte. No futuro, pra caso, tipo, eu não sei nem explicar, porque eu acho que eu não pesquisei muito. Caso precisarem, vai porque como ela tá relacionada a essa parte de se diferenciar, acaba que dá tipo não pode nem, deixa eu ver. Poderia ser usado, né? Acaba que é tipo uma coisa resguardada ela não tem, ela serve, eu acho que é só você, o seu cordão umbilical só serve pra você, mas ela serve pra qualquer tipo de coisa que pode te acarretar, já que ela é uma célula, ela é tipo uma célula de início, então se você guarda ela e caso algum tempo depois você venha ter algum problema, eu acho que ela pode ser utilizada, tipo, como uma cura, usar esse tipo de um tratamento. Vale que louco. Algo interessante de saber é que as células-tronco existem 3 tipos mais específicos. A embrionária, que é a que a gente vai abordar mais aqui nesse podcast, que é tirado ainda do embrião, no caso de uma célula de óvulo fecundado. A células-tronco adulta, que vem da medula óssea, ou do sangue do cordão umbilical, que é o que a Helena acabou de explicar, e a pluripotente induzidas, que são obtidas em laboratório. Aí, esse podcast tem um objetivo aqui mais de tratar a parte polêmica desse assunto das células-tronco, né? Então a gente vai focar na parte embrionária. O primeiro relato da pesquisa de célula-tronco embrionária, só uma curiosidade aqui, células-tronco embrionária humana, foi publicado na revista científica Science, em 1998, pela equipe de James A. Thompson, da Universidade de Wisconsin, Nova York. E foram isoladas e cultivadas a partir de embriões dados por casais que não tinham mais a intenção de usá-los para seu próprio tratamento de infertilidade. Ou seja, foram casais que congelaram embriões fecundados, que pensavam futuramente passar por uma gestação e tudo mais. E esses embriões seriam descartados naturalmente, já que o casal não queria mais utilizar. E aí eles doaram para pesquisa científica. E aí esses embriões foram os primeiros a serem utilizados para fazer essas pesquisas de células-tronco embrionária. Entendi. É porque o ponto da polêmica é não poder estudar isso, né? Porque teria que matar o embrião, né? Exatamente. Mas tipo, tem muita gente que faz. Muita gente que faz fertilização artificial. E por que não usa o de... Porque tem que doar, né? Exatamente. Só que aí muitos são descartados. E até mesmo que as pessoas doem para estudo, poder usar ou não seria uma polêmica nesse uso. Porque como não é autorizado realmente usar, esses cientistas que recebessem esses óvulos fecundados para estudo teriam que passar por toda uma autorização para poder utilizar, né? Entendi. Complexo. Aí a partir disso daí, dessa primeira pesquisa que teve, a pesquisa nesse campo das células embrionárias mergulhou em consequências mais éticas, né, controvérsias éticas,
por conta exatamente disso que tu falou, do desconforto das pessoas numa negatividade desse uso. Ok. Mas, tipo, realmente nessas pesquisas que foram feitas, foram vistos possíveis tratamentos de muitas doenças, sabe? Como câncer e várias doenças crônicas que não tem cura. E muitas outras. Tipo, a mulher é A ligação a vasectomia. Pronto, porque tipo, se a gente for levar esse negócio da vida, de um período até quando é considerado, pra mim, no momento que é tipo produzido no homem, o espermatozoide, aquilo é considerado uma vida, não, porque o espermatozoide em si, ele vai até o óvulo, mas pra mim, se eu for levar isso em consideração da parte da vida, eu levo assim, já, se for pra considerar do início. Então, é muito bom. eu ia focar num ponto é bem como tenso agora. Porque a partir do momento que ele ejacula, ele tá matando. Exatamente. Né? Fala disso. Porque eram possíveis. Até porque ele Exatamente. não sobrevive, né, por muito tempo. Exatamente. A menos que fossem congelados. A menos que fosse congelado. Faz só sentido. Tipo assim, teve um monte de estudo com os óvulos, mas não conseguiram descobrir se já tinha vida. Em que sentido, né? Porque. É uma coisa bem complexa, porque eu acho que na verdade já tem vida. Porque, tipo, é meio louco como é que ele vai andar, vai caminhar, né, até o útero. Eu acho que não é. Pronto, Assim, racional. pronto, essa é a Tipo- parte que a gente causa, tipo, a discussão. Aí a Tu pode levar disso no momento que ele já sai da parte do homem até o caminho pra achar o óvulo. Tanto que eu não posso levar isso, porque pra mim a fecundação só vai acontecer quando ele penetrar no óvulo. Eu já ia até perguntar, acho que é um bom assunto, um bom momento então pra gente introduzir isso, a pergunta geral aqui. Pra vocês, eu vou responder também, em que momento se determina que começa a vida? Quando o óvulo é fecundado, quando ele começa a ter batimentos cardíacos, quando os órgãos começam a ser desenvolvidos? É porque pra mim eu só considero uma pessoa. Não, é porque é muito errado falar que você só considera uma pessoa racional que ela tá viva, mas tem muitas pessoas que Mas, estão tipo, vivas assim. pronto, sem agora na tua fala, eu me lembrei, racionalizar. tipo, a morte cerebral. O seu coração tá isso que eu ia batendo, falar. você tá ali, você respira com auxílio de outras coisas, você se alimenta pela sonda, mas no momento que você tem a morte cerebral, você tá morto. Sim, Você eu tá tenho muito, até um dado exatamente. disso aqui pra falar. Ou seja, o que está funcionando na gente são só apenas nossos órgãos. Então, baseado nisso, A gente pode levar na parte da vida, até que ponto, até que órgão a gente vai considerar que aquela, quando ele estiver funcionando, a gente vai considerar vivo. O coração, pra mim, entre os pais, seria o coração e o cérebro, né? É, exatamente. Pra os mim- principais, porque Pra mim, é a atividade cerebral. Tipo assim, aqui tem um dado que é interessante. A atividade cerebral em feto, no caso em óvulo fecundado, só começa a partir da 13ª semana de gestação. ou seja, atividade lá pra cerebral. uns 2 meses, 2, 3 meses de 30 vida. vezes, né? Vida, Agora- porque Batimentos cardíacos são possíveis ouvir a partir da 5ª semana usando um ou ultrassom. seja, um mês e uma semana. Mais ou Né? menos isso. No máximo, vamos fechar as 8 semanas para ter a confirmação, porque geralmente as pessoas, né, que estão dentro do hospital, no momento que vão fazer o ultrassom para escutar o batimento do neném, eles dão uma estimativa de mais ou menos 6 semanas a 8 semanas para conseguir ouvir os batimentos cardíacos. Exatamente. Aí tem isso daí. 13ª semana, a gente consegue ter atividade cerebral. 5ª semana, ou na verdade 13ª semana é o dia que eu falei, semana, 5ª semana a gente tem 5ª semana a gente tem a possibilidade de ouvir batimento cardíaco. E os órgãos só vão começar a ser desenvolvidos a partir, essa informação está aqui, eu não sei se é correta, começa no 3º mês de gestação, a marca de desenvolvimento do esqueleto, das costelas e dos dedos e das mãos e dos pés. E todos os órgãos internos se formam até o fim do mês, desse mesmo mês. Aí, esse ponto aqui. As células troncos tiradas de óvulos fecundados seriam tirados quando a célula ainda está em fase de blastócito. O blastócito é formado a partir do 5º dia. Não tem atividade cerebral, não tem órgão formado, não tem coração batendo, não tem nada do que a gente aqui nessa mesa consideraria como conceito de o início de uma vida. Então, aí, ao meu ver, ainda realmente é só uma célula fecundada.
E olha mais que louco, já que a gente só morre, digamos, quando o nosso cérebro para, então se a gente não tem ainda a formação do cérebro, consequentemente a gente não vai sentir dor, não vamos ter sentimentos. Não tem Exatamente. vida. Não tem vida. Porque o cérebro da gente é o que comanda tudo. Né? É o que faz a gente ali visualizar, ouvir. E é uma coisa também muito que o professor Derek falou, que eu me pegou bastante, que foi sobre a partir do momento que a gente morre, o nosso cérebro ainda está vivo, né? Ainda está ali, a gente pode ouvir o que a pessoa está falando ali. Ou seja, nossos órgãos estão parando e a gente ainda está ouvindo. Né? Então, se o cérebro da gente não parou, a gente não morreu ainda. Exatamente. Até na parte do coração, da parte de anatomia, da contração involuntária. O coração tá ali, mas ele não tá tendo a noção disso. Ele tá sendo um movimento involuntário, uma contração involuntária. Nesse caso que tu falou, Nanda, é porque aí é como se o nosso corpo tá morrendo antes da gente perder a atividade cerebral completamente. Mas aí, no caso de mortes declaradas como morte cerebral, o corpo não tem mais atividade cerebral. Se desligar as máquinas, ele para de completo. Então, e eu por isso acho que eu tenho esse conceito de que se a gente tem como a atividade cerebral o conceito para um fim de uma vida, para mim faz sentido considerar esse mesmo conceito para o começo. A gente pega quais os benefícios e os malefícios. Eu acho que o benefício é Todas as possíveis pesquisas poderiam ser as possibilitadas. descobertas em relação, a comprovação. Comprovação de muita coisa. Malefício, se a gente for pensar no fator como da primeira pesquisa que foi feita, de casos de pessoas que fizeram armazenamento de óvulos fecundados para um dia passar por uma gestação, né? Muitas mulheres fazem isso para poder futuramente fazer fertilização in vitro, né? Que é até um outro processo interessante. Se elas ou desistirem ou usarem só parte, todos os outros óvulos fecundados que sobrarem vão ser descartados, vão somente ser descartados. Então, na visão científica, isso seria uma forma de tanto avanço quanto dar uma, digamos, um meio mais digno, vamos usar umas aspas aí, digno, para esses óvulos fecundados, que estariam sendo usados para pesquisa. É verdade. Só que o problema é que nem a filosofia, nem a religião, nem a ciência, nem a bioética em si chegam num consenso do que momento a vida começa. Aí não tem como. É muito complexo, tipo, como né? que é tudo por opinião. Exatamente. É porque também é um mundo muito complexo, assim. Quando, nesse caso da fertilização in vitro, por exemplo, são óvulos congelados. Claro que uma mulher vai usar eles para passar para o período de gestação quando ela está mais preparada. Normalmente esses são os casos. Mas e os que não foram usados? É tipo assim, sabe? Aí, esses que não foram usados, até onde eu sei, eu nunca vi ninguém ter peso na consciência por descartar óvulos fecundados que estavam congelados. Mas é o que não faz o menor sentido. Porque entre todas as questões, todas do mesmo peso, gente. Se você só está descartando um ovo que já foi fecundado, você também está matando uma vida, assim, nesse conceito deles, né? Só que não tá Por esse lado, dentro sim. do corpo. Mas aí é que tá. Mas aí a vida também só é produzida se ele tiver onde se reproduzir. Então, se ele não tá dentro do nosso corpo, como é que ele vai se produzir? Exatamente. Até ele entrar dentro de útero de uma mulher, ele é somente um óvulo fecundado. E mesmo entrando, ele pode ou não virar um feto. Ou seja, ele não tá em desenvolvimento. Por isso que ele tá congelado, pra impedir tanto que ele morra ou qualquer outro caso, mas... Tem muita gente que gosta muito, acho muito gente talvez da área da saúde, fala embrião quando tá no parte. Passou daquele tempo, ela chama de feto e depois quando nasce um bebê, uma criança. Tem muita gente que já separa um processo, essa parte. né? Pronto, tem essa separação do processo, não? Eu sei que tem realmente essa separação, mas é o óvulo fecundado, o blasto, aí eu não lembro se depois é o embrião, o feto, e aí vai indo até o último passo. Acredito que seja embrião e por último o feto. Eu também acho que é assim mesmo. É o embrião, depois o feto. Aí tem essa questão que a gente falou que tinha outras células troncos, né, também além da embrionária, que são realizadas pesquisa com essas outras também, isso é até interessante, só que elas não têm uma capacidade de tanto de regeneração quanto de diferenciação tão grande quanto a embrionária. É um universo de pesquisas que podem ser trazidas mais a fundo com a embrionária, que essas outras não possibilitam.
Aí, mesmo fazendo com elas, talvez a gente tá aí segurando o tratamento ou a cura para diversas doenças que há muito tempo a gente procura. Vou puxar aqui agora, levando isso, qual a função, né, das células tronco embrionárias, né? A célula tronco embrionária, eu posso estar errada, mas a célula tronco é uma das primeiras células que a gente tem na formação de um ser vivo. Por isso que ela já está ali no óvulo fecundado, quando vira um blasto, ela já aparece. Porque por ela ter uma alta taxa de diferenciação, ela vai se transformar em várias células que vai fazer com que teu corpo vai se desenvolvendo. Por isso que ao retirar ela, impede que o blasto continue se desenvolvendo, entendeu? Porque ela vai se transformar nas outras células que vão dar continuidade. Por isso a polêmica constante. Eu claramente impressionada. A polêmica, tipo, mais da minha visão, é a parte mais da vida mesmo, né? Nem sobre qual vai ser a utilização dela, pra que vai servir, quem vai utilizar ela, se é aceitável ou não, é mais nessa parte. Tem também porque os cientistas que pesquisam têm que apresentar como um bom ponto, né? Uma boa justificativa de pesquisa para você estar utilizando essas células. Porque Porque não faz sentido, tipo, o cientista tem que justificar porque ele quer usar o embrião e o que não foi utilizado pode ser descartado sem mais nem menos. exatamente, entra em várias questões, né? Só um outro ponto que eu penso assim, a gente tem que justificar e tudo mais, porém, são muitas pesquisas que poderiam ser realizadas, mesmo justificando, e como não tem conceito, pronto, eu lembrei o que eu queria falar, como não tem um conceito de quando começa a vida, algumas pessoas abordam o argumento de que, se para algumas vertentes já é considerado uma vida, a partir do que foi fecundado, se é uma vida, tem direitos de uma vida, sem direitos humanos. E tá nos direitos humanos você tem direito à vida, desenvolvimento e tudo mais, né? Saúde e tudo mais. E aí, como é, digamos assim, uma possível vida que poderia vir, as pessoas já tendem a querer usar os direitos humanos ali, já que é uma possível vida humana que viria. As células tronco embrionárias são classificadas em células tronco, que é totipotentes, as quais geram tecidos extraembrionários, originando organismos completos. Células tronco pluripotentes, especializadas em gerar células dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, exoderma e endoderma. Interessante, não tinha chegado a ver isso. Mas realmente é a parte da totipotência da célula tronco que é a que foca na diferenciação e multiplicação dela. E realmente o nosso corpo, a gente ainda adulto, ainda tem a utilização de células tronco. Quando a gente, eu não sei se vocês sabem, a nossa pele ela tem uma camada muito fina de proteção de células já mortas, da pele morta. Ao passar a mão no braço, a gente tira isso. Tem filme que retrata isso, não sei se você pegou filmes que é tipo futurístico, que ele entra numa câmara e ele tem que se lavar pra tirar toda a célula morta. Acho que é Gartic. Meu Deus, É bom fazer essa recomendação de filme. Gartic? Gartic. Garchic. Eu acho que é esse o nome. Tem outro ponto aqui que está perguntando aqui qual a diferença entre as células tronco e embrionárias. Qual é essa diferença entre essas duas? Células tronco. Tipo, no caso, como se fosse a célula tronco normal e a célula tronco embrionária. A célula tronco embrionária é um dos tipos de células tronco. Então, diferenciar elas é diferenciar ela das outras, que nem eu falei no começo de a embrionária, as adultas e as pluripotentes. Mas Talvez- tipo... Não, pode falar. Não, talvez tipo seja pela capacidade, voltando muito naquilo, na capacidade que a embrionária tem, que talvez a tronco ela não tenha essa funcionalidade. Tanto que a embrionária ela é encontrada em uma parte quando não tem vida e a tronco é quando a gente já está na formação. Isso. E tem que dizer, né, que as células tronco adultas, essas células são também denominadas de células tronco multipotentes, que foi o que a Emily falou, não é isso? Pois, diferentemente das células tronco embrionárias e totipotentes, elas não são capazes de se diferenciar em todos os tipos de células existentes. Ou
seja, seria delimitado a quantidade de pesquisa. Tanto que ela é utilizada muito para da medula óssea, no caso do câncer. Pelo que eu entendi, parece que é uma só, um tipo, só que em fases diferentes. Né? É tipo isso, porque quando a gente vai ficando adulto, aquela célula tronco que era embrionária já se dividiu, já fez várias outras, e a gente desenvolve outras células troncos, só que elas têm outras funcionalidades e não são tão com alta capacidade de diferenciação. Até aquele exemplo da pele que eu estava dando, quando a gente faz isso, nosso corpo automaticamente se regenera, tipo, dando mais proteção, sabe? E aí são as células troncos que viram células epiteliais. Para poder fazer a proteção da pele. Porque tem uma grande capacidade, que como a Mimi falou lá no começo, que elas têm a capacidade de se tornar, como é que eu posso dizer? Várias outras células, né? Que faz parte, pode se colocar em outra parte do nosso corpo, pode se transformar em qualquer tipo de célula. Pois é, porque, tipo, eu pensei que quando a gente é um embrião, aí tem que criar ainda, né? Por isso que deixa de ser a embrionária e vira a normal. Porque não tem mais que criar, é só renovar, né? Pronto. Eu acho que um ponto que a gente pode falar agora, só pra encerrar, é tipo, se você tá de acordo com a parte, se você escolhe o lado, tipo, até então, você é a favor ou contra. Acho que é muito disso. E mostra um ponto, porque você é a favor, porque você é contra. Só tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar, por favor. Que eu vi aqui um ponto interessante, atenção. Assim, a pesquisa com células troncos embrionárias explorou medos profundos, diga-se de passagem, alguns nunca confirmados. Pesquisas que foram pesquisadas e não têm confirmação exata de até onde foi. Como os relacionados à possibilidade de clonagem humana, que é um tema também bem polêmico na bioética. Mistura de espécies entre homens e animais, que seriam as famosas quimeras, né? Mercantilização do material biológico humano e até mesmo a imortalidade. São assuntos da qual as pessoas, cientistas, que são a favor da pesquisa, acreditam que é possível a gente chegar a alcançar. Mas todos esses assuntos são polêmicos vistos de forma diferente, tanto a clonagem humana quanto a mistura entre espécies, porque passaria do limite da humanidade, tipo isso, como o alcance da mortalidade, porque mexe muito com a questão religiosa, de você estar dando continuidade a uma vida que deveria ter fim. Exatamente. Eu pensei muito nisso, de tipo, das embrionárias, se continuassem sendo tão fortes. Regenerando direto. Exatamente, porque a gente já fica evoluindo, né? A gente não envelheceria se tivesse chegando a um limite, né? Que elas vão meio que enfraquecendo. Então elas. É uma montanha-russa, né? Ela sobe e desce. Tem um ponto que você vai em concordância e tem um que você discorda totalmente. Tipo, a comercialização disso é muito perigoso, visto que, tipo, hoje em dia, todo mundo só quer lucrar em cima disso. Tanto que o remédio é a prova disso. Você sabe, você descobre um antibiótico e você vai fazer o quê? Patentear e vender. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, pensar que não, se duvidar, impede a gente de avançar em questões científicas. Exatamente. Pois é. Assim, a minha opinião final é que só começa com a atividade cerebral. Então eu concordo plenamente com os estudos. E é isso. Minha também. Conceito de se atividade cerebral determina o conceito de morte, então também pode determinar o conceito de vida. Então, se não tem atividade cerebral, pra mim poderia ser. Talvez a gente estaria ganhando mais que perdendo. Exatamente. Se for levar. Principalmente pelo caso de células já fecundadas que vão ser descartadas. É porque é um assunto muito complexo, envolve ali... Vai muito da sua verdade, que você carrega pra sua verdade. Isso, porque, tipo, é muito questão mais de, como vocês falaram, é pessoal, né? Pra mim, no meu conceito, a partir do momento, eu sou a favor, né, da pesquisa e tal. Desde que tenha, tipo, comprovação. Isso, que tenha comprovação, que aquilo ali vai funcionar, que aquilo ali realmente é uma pesquisa para salvar vidas, como ele, né, salvar certos tipos de doença, como o câncer, por exemplo. A questão é querer salvar a vida, né, e não matar. Então, sim. É isso, mas em questão de
Mas se for em De quando a prol vida começa, né? tu não Isso, tem- se for em questão de quando a vida começa, por mais que eu sou de acordo que se for num raciocínio começa, logicamente vai começar pelo nosso cérebro, porque é a partir do momento que é ele que vai mandar o comando pro resto do nosso corpo. Mas é muito complexo, porque para mim também não é somente, é coração também. A partir do momento que a sua mente está funcionando, o seu coração está batendo, então É um conjunto de é um coisas. Pronto, conjunto. é isso. Se você for puxar, se você for pensar por um lado, tudo puxa uma coisa, tudo é junto. Isso, Tudo é junto. Isso mexe com a nossa moral, né? Por isso que acaba sendo tão polêmico discutir isso. Eu acredito que por isso que não chegam num conceito, né? Porque são Isso. várias vertentes importantes para a vida humana, como a crença, a ciência, a Isso. bioética em si, e não chega num consenso exatamente porque a moral das pessoas varia. Isso varia de cada pessoa, né? Do que elas realmente acreditam, do que elas cresceram acreditando, né? Naquilo ali. Então- É realmente muito compreensivo tanto o pensamento do porquê seria útil utilizar para pesquisa, Porque quanto utilizar isso. como também é compreensível o pensamento de cara, mas você pode estar dando fim a uma vida. Exatamente. É compreensível. Eu não lembro qual professor disse isso em aula, mas as mulheres nascem com um determinado X número de óvulos, que no decorrer da tua vida, toda vida que tu passa pela ovulação, você libera um e você perde. Porque Você você não fecundou, você Tipo, engravidou. é o caso quando a gente toma um anticoncepcional. Ele é gerado, mas ele não vai funcionar ali, ele não vai prestar pra nada, ele vai ser jogado fora. Entendeu? Então, já que vai ser jogado fora, que essas sejam utilizadas para fim de pesquisas. Tá entendendo? E Se a puder, ideia eu da acho que pesquisa- pode fazer nessa. Graduação, né? A utilização. ideia da pesquisa não é nem são esses exatamente pensar em aquele ali que está no seu corpo e tal. É realmente algum que você já tirou com algum intuito de pesquisa. Que seria dicas de pesquisa não, de, quem sabe, futuramente, quando eu já não vou estar muito apta a estar engravidada, que aos meus 40 anos, 30 e poucos anos, mas eu quero um dia ter filhos, eu posso congelar meus óvulos, talvez até se eu já tiver um parceiro, fecundar eles e deixar eles fecundados congelados. E futuramente, quando eu tiver meus 30 e poucos anos, que eu posso já ter mais dificuldade para engravidar, eles já vão estar fecundados. já vão estar fecundados. E aí eu posso fazer o procedimento. Esse E é o aí é só procedimento. implantar. Esse é o procedimento de fertilização in vitro. Em relação a, tipo, as pesquisas, a tecnologia, a tudo dessa área, sempre tem algo que vai ter uma consequência. Tipo, como foi que eles descobriram que você poderia congelar um óvulo? Eles testaram. Com certeza. Exatamente, eles testaram. Pra Não aquilo tem dar- como você só Pois simplesmente saber. Então, literalmente. Você tem todo um tipo de pesquisa, você faz, tanto que tem a teoria, eu não vou saber os passos agora, sabendo? Oi? Pra uma pesquisa tem tipo, Tem são fases. as fases de... Mas é porque, por exemplo, o tanto de gente que foi beneficiada com a fertilização in vitro, Muitas mulheres que queriam poder engravidar só quando tiverem estabilidade na vida delas e não tinham, mas ou elas engravidavam antes porque quando estivessem mais velhas não iam conseguir, ou acabavam não engravidando porque procuravam ter estabilidade quando já tinha seus 37, 38, quase 40 e não conseguem mais engravidar. Porque exatamente. para uma mulher depois quando entra na faixa dos 30 já começa a ficar mais difícil. Em tudo, né? Tem tudo. tudo, né? É verdade. Então, é isso. Minha opinião é. Eu acho que foi aqui a mais neutra aqui da. É relativo. Muito relativo. Vai muito da questão do momento que você está vivendo É porque, também. tipo, no momento que você tem uma verdade pra si, se eu tenho a minha verdade e tá 3 pessoas falando, eu não vou mudar porque tá 3 pessoas falando, mesmo que elas tenham um consenso. Mas eu fui criada com aquilo. Então não faz sentido eu também mudar, eu tenho que demonstrar. Né? Apesar de que também é sempre interessante ter a mente aberta para casos diferentes, tipo, casos variando, pode ser que isso possibilite uma pesquisa, porque ter sempre a mente fechada para aquela sua convicção pode impedir até avanço na vida de outra pessoa. Exatamente. De outras milhares, né? Assim como também tipo, voltando aqui, porque a gente vai encerrando e vai tendo assunto, né? Mas, tipo, as pessoas falando em reprodução, quantas mulheres também não têm a famosa barriga de aluguel, porque não conseguem engravidar, né? Pega os seus óvulos, implanta ali em outra pessoa, né? Ou o espermatozoide, né? Também naquela outra pessoa também. Então,
é sobre isso, é sobre ajudar quem precisa, né? E gerar a vida realmente a quem precisa, né? Ter os seus benefícios em prol de tudo, né? É muito complexo, né? É isso. Esse foi o nosso podcast sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado aí Você Espero que ou tenha desconfundir. aberto muitas dúvidas na sua cabeça. Assim como a Principal. nossa. Exatamente. Um cientista sem dúvida não é Não, nem cientista de cientista, verdade. Exatamente. né? Amei. Obrigada aí, pessoal. Se você escutou tudo, cometa, celulinha, tronquinho. Pronto. Segue lá e dá uma curtidinha. Tchau, tchau.